Olá, graça e paz. Estamos aqui para mais uma vez compartilhar a palavra de Deus aí nos nossos estudos sobre as festas bíblicas, as festas do Senhor. Hoje vamos falar sobre Yom Kippur, a festa do dia do perdão. Lá em Levítico, capítulo 23, que é o capítulo das festas bíblicas, diz assim no versículo 26, o Senhor falou a Moisés e disse: mas o 10º dia do 7º mês é o dia das expiações. Tereis santa assembleia, jejuareis e apresentareis oferenda ou oferta queimada ao Senhor Yahvé. Muito bem, as festas bíblicas, tanto a Yom Kippur como todas as outras, elas foram dadas primeiro a Israel, né? Temos dito isso. Não que Deus quis dar só para Israel, né? Mas deu para Israel distribuí-la para o mundo todo. Deus disse para Abraão, né? Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Então, a descendência de Abraão, né, é exatamente o povo de Israel. E dentro do povo de Israel viria também o descendente maior, principal, que é o Senhor Jesus, e que iria abençoar todas as famílias da terra. Então, quando a gente diz Deus de Israel, não estamos dizendo que o Deus é só de Israel, mas é um Deus que se revelou a Israel para que Israel revelasse este Deus ao mundo todo. Amém? Então, dito isto, a gente vai compreendendo que as festas bíblicas não são exclusivas de Israel. Logo em Levítico, capítulo 23, versículos 1 e 2, a gente vai ver exatamente isso, tá? Eu gostaria que você lesse Gênesis 23, 1 e 2. Então, o Senhor falou a Moisés e o ordenou: orienta os israelitas do seguinte modo: as festas de Yahvé, as quais os convocareis, são as minhas santas assembleias, estas são as minhas solenidades, certo? Então, ele diz, são as minhas festas, são deles, é do Senhor, tá? Ele deu primeiro a Israel, para que Israel as revelasse a todo o mundo. Então, a igreja, ela é portadora dessas festas bíblicas. Com uma vantagem, tá? Com uma vantagem. A igreja já tem a revelação das festas. O povo de Israel, ele recebeu as festas, num primeiro momento, foram abençoados, celebravam, festejavam, obedeciam a Deus, mas sem um entendimento profético, né, do que essa festa queria dizer, a não ser os profetas que iam tendo esse entendimento, mas o povo em si, até hoje, né, muitos judeus não têm do conhecimento da revelação dessas festas. A gente sabe que a revelação dessas festas é Cristo, tá? A gente falou no vídeo anterior sobre a festa das trombetas, né? Foi uma segunda parte ainda da festa das trombetas, falando da importância de estarmos preparados para a vinda do Senhor. Essas três últimas festas, elas falam da vinda do Senhor, da volta do Senhor, né? A segunda vinda, que é trombetas, Yom Kippur e tabernáculos. As primeiras três, podemos dizer as primeiras quatro, falavam da primeira vinda, né? A Páscoa, pães asmos, tabernáculos e o próprio Pentecostes. E essas três últimas festas falam da segunda vinda de Jesus. Assim como Jesus cumpriu fielmente a primeira parte das festas, ele cumprirá fielmente a segunda parte das festas, retornando à terra. Sendo a primeira delas trombetas, nós já vimos, é a festa que nos ensina sobre o arrebatamento da igreja. Tá, noiva preparada, ela é arrebatada. Então, quando ela é arrebatada, ela vai para os céus com o Senhor, e lá acontece as bodas do Cordeiro, o casamento da igreja com Cristo, a igreja noiva, Cristo o noivo, tá? E o mundo aqui, o que vai estar acontecendo no mundo? Então, tribulações, será um tempo de tribulação acontecendo aqui. Muito bem, aí vem o dia do Yom Kippur. Yom Kippur significa dia do perdão ou dia da expiação, com X, né? De expiar, de tirar.
ele fala do dia em que o sacerdote, o sumo sacerdote, ele aparece na porta do tabernáculo, ou do templo. Então, vamos ter que ir lá para o Velho Testamento. E eu quero ler aqui Levítico 23, no versículo 26, diz assim: o Senhor falou a Moisés, mas o 10º dia do 7º mês é dia da expiação, façam santa assembleia, jejum e apresentem oferta queimada ao Senhor. Então, aí ele vai explicando aqui, e também a gente vai ter outros textos da Bíblia explicando a cerimônia completa de Yom Kippur. Eles pegavam 2 animais, 2 bodes, né? E lançavam sorte sobre eles. Então, um era sacrificado para que o sangue fosse levado para dentro do santuário, né? Para ser feita a expiação para toda a nação, ou seja, isso acontecia uma vez por ano, né? Então, toda a nação era perdoada pelos pecados daquele ano. E no ano seguinte, na próxima festa de Yom Kippur, o sacerdote, sumo sacerdote, tá? Você tinha um sacerdote e tinha um sumo, que era o chefe, o principal dos sacerdotes. Então, ele entrava, naquele dia ele entrava no Santo dos Santos, o lugar onde ficava a Arca da Aliança. Então, aquele lugar onde ficava a Arca, ele só entrava alguém ali uma vez por ano. Olha só que coisa. E não era qualquer um, só o sumo sacerdote. Nem outro sacerdote podia entrar. Só o sumo, o principal dos sacerdotes. Entende? Então ele entrava ali, levava o sangue daquele sacrifício, o Senhor aceitava, e a nação de Israel era perdoada por aquele ano inteiro. E como é que eles sabiam que o Senhor aceitava? O Senhor podia aceitar ou podia também não aceitar. Tinha a opção de não aceitar, não é? Então, como sabia que aceitava? Era quando o sacerdote saía. O sacerdote ia à porta, se apresentava. Significa que o Senhor aceitou o sacrifício que ele levou lá dentro. O sangue que ele levou lá dentro. Aí o Senhor aceitou. Então ele aparecia na porta. O povo então pulava de alegria, celebrava ali em grande júbilo, porque o Senhor aceitou aquele sacrifício. Agora, olha que coisa interessante. O Senhor Jesus, ele fez um sacrifício, não fez? Lá na Páscoa. E é interessante que Jesus, ele foi o cordeiro da Páscoa e ele também foi o sumo sacerdote. Por quê? Ele pegou este sangue que foi derramado, ele, quando ele é ressuscitado, né? Ele vai assunto aos céus, tem a sua assunção aos céus, ele leva o sangue. E ele, então, coloca no santuário. Aí, ali ele já está funcionando como sumo sacerdote. Quando chega o dia de Yom Kippur, que o sumo sacerdote aparece na porta, mostrando que o sacrifício foi aceito, vai ser o dia em que o Senhor Jesus vai aparecer nos céus. Então, tem na festa das trombetas, o Senhor vindo nos céus, né? Vindo nos ares, para encontrar a sua igreja no arrebatamento. Isso é uma coisa, certo? A outra coisa, porque vê que é uma festa colada a outra, é o aparecimento dele como sumo sacerdote. Aí, o que vai acontecer, meus queridos? Vai acontecer uma coisa muito interessante. Vai ser nessa hora que muitos judeus, os judeus que estiverem, todos que estiverem na terra, todos vão se converter. Sabe por quê? Porque eles vão ver o céu se abrir, eles vão ver o santuário celestial, porque na terra foi cópia que Moisés viu. Moisés viu uma cópia e reproduziu uma cópia, uma maquete na terra. Então, tanto tabernáculo como templo são cópias. O tabernáculo é uma cópia que Moisés viu, não é? Que depois, inclusive, Davi evoluiu ali para o templo. Mas então, aqui, eles vão ver o santuário original. E na frente, o sumo sacerdote de branco, porque o sumo sacerdote entrava de branco. Vão ver o sumo sacerdote. Quando eles virem, eles vão ver que é
Yeshua, aquele que os antepassados deles crucificaram. Mandaram crucificar, antepassados, os fariseus radicais, não é todo judeu não, tá? E também eles fizeram isso não apenas por sua vontade, que era o propósito de Deus. Propósito de Deus, né? Aí ele aparece, aquele que eles rejeitaram. Aí a Bíblia diz assim, que eles verão aqueles que o traspassaram, aqueles que furaram Jesus, traspassaram Jesus, irão vê-lo. Aí vão se arrepender e vai acontecer o que Paulo ensina em Romanos capítulo 11, que depois você pode ler Romanos capítulo 11. Paulo ensina, todo judeu então será salvo. Aí esse é o dia do Yom Kippur. E eu quero ler para você lá em Hebreus, porque é importante você ler Levíticos e ler Hebreus capítulo 9 e capítulo 10, para você entender todo esse processo do Yom Kippur. Não é um processo muito simples, mas e lendo a palavra, você vai ver que é muito simples. Eu só posso ler para você aqui um ou dois versículos, né? Mas esse estudo aprofundado é preciso que tenha esse tempo para fazer. Então lá no capítulo 9 de Hebreus, versículo de número 28, diz assim: assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar, viu, expiar, tirar os pecados de muitas pessoas, e aparecerá segunda vez, aqui, a segunda volta, vinda de Cristo, aparecerá segunda vez, não mais para eximir pecados, mas para brindar salvação a todos que o aguardam. Então, agora ele não vem mais para ser sacrifício, ele vem mostrar que o sacrifício que ele fez foi aceito. É óbvio que o sacrifício dele foi aceito, mas para se cumprir a festa de Yom Kippur, o sacerdote, sumo sacerdote, aparece na frente do tabernáculo. Olha que coisa linda, né? Que coisa linda, que cumprimento tremendo dessa festa. Agora imagine se as festas não fazem mais parte da nova aliança, hein? Como aquele diagrama que eu mostrei para vocês no vídeo passado, né? A antiga aliança, a nova aliança, ver aquela evolução, né? Uma aliança se cumprindo na outra, sabe? Se festas bíblicas são do Velho Testamento, apaga isso, aí não existe, não tem nada a ver mais com nada. Ora, nem se cumpriu ainda, gente. Então tem que... Uma coisa que foi decretada, não se cumpriu, você quer revogar, pelo amor de Deus, né? Então, o que acontece? Olha que cumprimento lindo, maravilhoso dessa festa de Yom Kippur. Agora uma aplicação prática para nós. Nós vimos no último vídeo que a aplicação prática da festa das trombetas era o quê? A aplicação prática era tanto ganhar vidas como se preparar para o encontro com o Senhor no arrebatamento. Você tem que estar preparado. A festa das trombetas diz, olha, tem que estar preparado a todo o momento. É como um sentinela num posto, sabe, muito perigoso, que a qualquer momento o inimigo pode chegar. No nosso caso, a qualquer momento, o nosso Deus, o Senhor Jesus, pode chegar. Isso, festa de trombeta. E festa de Yom Kippur? Festa de Yom Kippur continua falando de preparação, por quê? Porque nós vamos entrar, nós vamos estar com o Senhor numa grande cerimônia de coroação, porque é em Yom Kippur que os reis são coroados. Sabemos que o Senhor Jesus já é rei desde que ele subiu na sua ressurreição, né? Depois da sua ressurreição, já foi declarado o Senhor, ele reina sobre tudo e todos, mas há uma festa de coroação no dia de Yom Kippur. Então há o casamento da noiva com o noivo, há a cerimônia de coroação do rei dos reis, que está vindo para reinar sobre a terra. Então a gente tem que estar preparado. E uma das coisas que esse dia do perdão nos ensina é algo muito simples de entender. Sabe o quê? Perdão. Perdão. Porque o que nós recebemos para a gente estar nos céus com o Senhor,
para a gente subir no arrebatamento, para a gente voltar em glória, participar da coroação do rei, casar com o rei. O que que nós fizemos de bom para ter isso tudo? Hein? O quê? Nós não fizemos nada. Jesus fez tudo. Jesus fez tudo. Vamos voltar lá no Yom Kippur do povo de Israel lá atrás, no ensinamento de Levítico. Aquele animal era sacrificado. O perdão vinha por causa do sangue daquele animal que foi derramado. Então, o nosso perdão veio por causa do sangue de Jesus que foi derramado na cruz. Então, assim como Deus nos perdoou e nos cobriu de glória, sabe, e de honra, Ele quer que a gente perdoe, aprenda a perdoar, sabe? Então, há duas pessoas que nós precisamos perdoar. Há dois tipos de pessoas que precisamos aprender a perdoar e exercer esse perdão, sabe? Não tem jeito, nós temos que fazer isso. O primeiro somos nós mesmos. Então nós temos que aprender a nos perdoar. Porque Deus nos perdoou, Deus perdoou você, perdoe-se também. Tome posse do perdão que Deus te deu. Amém? Para você não viver debaixo de peso, de culpa, uma vez expiada, tirada essa culpa pelo Senhor Jesus. Segundo tipo de pessoas é o nosso próximo. E eu digo mais, é o nosso inimigo. Não o inimigo que você fez, mas aquele que se tornou seu inimigo. Talvez até que se você fez inimigo, né, você também tem que perdoá-lo. Mas eu sempre falo pro crente assim, né? Parece que mais que os inimigos é que pessoas que se tornam nossos inimigos. Porque o crente já tem que ter um coração bom para não ficar fazendo inimigo. Mas se por acaso tem um inimigo, ou alguém que te fez o mal, sabe? Pode ter sido lá na sua infância, pode ter sido da sua família. Por quê? Porque na infância, normalmente, o mal é feito da própria família, pessoas da própria família. Então, e fica agarrado aquilo ali com você, fica agarrado, por quê? Porque, ainda mais quando é da família, né? A pessoa não aceita. Como é que pode ter feito isso comigo, né? É o lugar de você receber amor, mas você tem que perdoar. Você tem que perdoar, sabe, queridos? E o Yom Kippur nos diz isso. O Yom Kippur, perdoe, sabe por quê? Porque você vai subir como a noiva. Você vai participar da cerimônia da coroação do Rei dos Reis. Você vai voltar com Ele. Você vai voltar com Ele e com os anjos do Senhor. Então, como você pode estar carregando um peso de mágoa, de ódio, de rancor, de ressentimento? Além disso, trazer inúmeras doenças para você aqui nessa vida, e Deus quer te poupar disso, quer te livrar disso. Além de você jogar maldição para sua própria família, sua descendência, viver amargurado por causa dessa dor de ferida da alma. Além disso, como é que você vai querer receber o perdão do Senhor? Lá na oração do Pai Nosso, o que o Senhor Jesus ensinou? Pai, perdoa os meus pecados, né, as minhas dívidas, assim como eu perdoo os meus devedores. Então, me trate da mesma maneira que eu tratar o meu devedor. Olha só, você tem coragem de fazer essa oração? Nós temos que fazer. Jesus ensinou. Me trate da mesma maneira que eu trato o meu devedor. Querido, não estou dizendo que é fácil. Eu estou dizendo que a festa de Yom Kippur, ela nos chama atenção para esta limpeza. Porque na festa das trombetas fique limpo, se arrume, fique preparado. Qualquer momento você pode subir. Não é isso que diz? Aí vem Yom Kippur dizendo o seguinte, olha só, mas preste atenção que tem que tirar a ferida da alma. A mágoa, o rancor, o ressentimento, o ódio, sabe? Aqueles que te feriram, foi doloroso, mas você tem que tirar. Olha o Yom Kippur reforçando isso. Reforçando a preparação da noiva. Tá bom? Então, o que aprendemos sobre Yom Kippur? Yom Kippur, ou dia do perdão, e esta de todas as festas é considerada, até hoje, é considerada a maior de todas as festas. E não é para menos, né?
Era a festa que o único dia em que o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos, lá diante da arca, era feito o sacrifício que perdoava a nação inteira por um ano. Então, por isso é a festa mais importante. Aí ela se cumpre em Jesus. Aí Jesus é o cordeiro, derrama o sangue, seu próprio sangue. Jesus é o sumo sacerdote, entra no santuário, não o santuário cópia, onde Arão entrava, mas o santuário original, lá nos céus. Está em Hebreus, capítulo 9, capítulo 10, que eu peço que você leia. Ele entra e apresenta o seu próprio sangue. Ele aparece na porta do santuário, ele aparece nos céus no dia de Yom Kippur. Aí ele desce a terra, lá em Zacarias, que eu quero convidar você também para ler o livro de Zacarias, tá? Zacarias fala dessa festa e da festa seguinte, que é tabernáculo. Então Jesus vem, desce e coloca os seus pés no Monte das Oliveiras. Estude Yom Kippur, sabe? O rei chegou. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, quando vamos falar de tabernáculos e sempre fazendo a revisão em todas as festas. Shalom.